Bom, bom dia, boa tarde, né, para todo mundo. Muito obrigada pelo convite. Hoje eu fiquei na maior crise, porque hoje é a assembleia lá da Unirio, né, assembleia de professores, e eu falei, meu Deus, eu tinha que estar lá e tinha que estar aqui. Então, como que eu faço? Mas já tinha me comprometido, então estou aqui. E acho que queria começar, né, além de agradecer, falando um pouquinho desse momento especial que a gente está vivendo. Eu tenho pensado muito que é um momento muito importante, porque é impressionante como tantas das nossas, deixa eu falar em pé que eu prefiro, tantas das nossas conquistas, né, desses últimos anos, nós estamos ameaçados de perder. Eu tenho tido a impressão que se as coisas continuarem como vão, se não tiver uma reação muito clara da população, a gente vai andar para trás. E tudo isso, né, eu imagino, por exemplo, os nossos cursos de especialização, esses que fazem parte de políticas de qualificação da universidade. Tenho aqui mesmo, eu e a Dani somos duas coordenadoras de curso de especialização que acontecem em 20 e tantas universidades brasileiras. E eu acho, por exemplo, eu imagino que esse tipo de curso já era, né, gente? Que talvez a gente chega no fim dessa turma, depois eu não sei se continuarem esses cortes, né? Se continuar essa política do Congresso Nacional de ir retirando, a gente fica a gente anda para trás, literalmente, né? A gente começa começa a chegar ao fim de um tempo de políticas inclusivas, né? Que asseguraram que 20, quase 30 milhões de pessoas saíssem da miséria, da fome, né? Asseguraram que políticas, por exemplo, essas de chegada de camadas pobres da população na universidade, né? Políticas afirmativas, né, que fizeram as populações indígenas, por exemplo, virem e chegarem e dizerem: nós precisamos de terra, nós precisamos ser reconhecidos como etnias, né? Outros grupos, populações tradicionais também, que vêm lutando, enfim. Então, e acho que esse movimento é um movimento que corre o risco. Eu fico pensando, há 30 anos atrás era tudo ditadura na América Latina, ou quase tudo, né? E agora a gente avançou no Brasil, avançou na América Latina, e tenho esperanças, tenho fé de que haja uma reação, né? De que muitos movimentos jovens ou não jovens, enfim, reajam a esses movimentos que estão aí espalhados pela cidade toda. E a gente mesmo, como educação infantil, a gente possa também ter uma reação mais forte, mais efetiva, porque o que está saindo no plano, a gente pode conseguir o plano municipal de educação o melhor possível, ou o plano nacional de educação o melhor possível. A questão é se realmente isso vai valer, né? Como não tem plano sem ter orçamento, não tem políticas efetivas sem ter um orçamento que assegure tudo isso. Então, acho que esse papel é muito importante, esse lugar que a gente ocupa é importante, esse lugar da luta, né? E aí fica muito claro uma articulação dessa luta micro, né? Quer dizer, que esse cuidado com as crianças, nesse cotidiano, nesse dia a dia, ele está absolutamente articulado. Ele acontece se no nível macro a gente tiver políticas que assegurem, né, esse micro, esse cuidado maior. Quer dizer, e aí eu vou entrar também um pouco que a gente tem aqui, quer dizer, a gente não cuida só das crianças, a gente, quando cuida das crianças, a gente cuida da sociedade, a gente cuida do planeta. Isso é uma política mega, é uma política do grande capital internacional, né, uma política de devastação, que tem produzido ferimentos profundos na natureza, com essa quinquilharada que está sendo produzida para todo lado, né? Esse consumismo enlouquecido, né?
e que também não gera felicidade no plano social e também não gera felicidade no plano pessoal. Então, quer dizer, não existe cuidar no plano só individual, existe cuidar de mim, né? Eu cuidar de mim, nós cuidarmos de nós e nós cuidarmos da natureza do planeta. São dimensões absolutamente interligadas, né? Então, eu queria... Olha só, desculpem aí, porque saiu uma letrinha pequenininha, mas isso não estava nos meus planos. É porque às vezes as máquinas não me obedecem, né? Então, em geral elas se rebelam. Então, eu coloquei aqui, eu resolvi brincar um pouco com os títulos, né? Com o título do encontro de hoje, e coloquei assim: cuidar, educar, brincar, criar, reinventar o viver. E aí trago algumas imagens que vão atravessar um pouco a minha fala. Esse foi o dia da formatura da primeira turma da especialização de educação infantil lá da Unirio, que era assim, a gente jogou as cangas para cima, que foi uma marca do nosso curso, que a gente trabalhou muito na praia, né, brincou muito na praia, e então, em vez de jogar, como é que chama? O canudo e aqueles... Não, é capelo. Como é que chama? Capelo? Em vez de a gente jogar aquilo, então elas jogaram as cangas, né? Bom, então eu vou me orientar, isso assim, o que está me orientando nessa fala, né? O que significa, qual a importância dos atos de educar e de cuidar, quem cuida na nossa sociedade, o brincar como lugar de constituição do humano como ser de criatividade, e eu trago o brincar com a natureza. E podia trazer outros brincares, mas vou trazer esse porque eu tenho trabalhado muito nessa linha. Está muito pequeno, mas enfim. Eu acho que assim, uma das primeiras questões é essa, né? Eu vou buscar a etimologia das palavras, do que significa cuidar e buscar, se a gente for buscar essa origem, né? Então, primeiro essa ideia de que lá atrás, no século XIII, na Europa, cuidar e educar eram duas palavras. Cuidar e educar, não. Cuidar e pensar eram duas palavras que tinham o mesmo significado. E estou trazendo assim, porque esse educar no nosso meio, no nosso espaço de educação infantil, especialmente, né, esse pensar, ele vem muito... É o que aparece quando a gente... É como se fosse assim, cuida do corpo e educa a mente. Isso aparece de forma muito clara, né, numa separação que há, até entre os profissionais que atuam na educação infantil, né? Então, as professoras educam a mente e os agentes cuidam do corpo. Apesar de todas as referências bibliográficas, né, todos os estudos que a gente vem, que tem os escritos, as pesquisas, né, os investimentos da academia, no sentido de esclarecer o tempo todo de que esse binômio, que não há uma separação, quem cuida educa e quem educa cuida, mas o fato é que sempre acaba aparecendo assim, né? Então, se a gente for pegar na etimologia, a gente vai ver que lá na origem, né, pensar e cuidar tinham a mesma, todos os dois vinham dessa palavra cogitare, né, que é uma palavra latina, do latim. E essa palavra cogitare, gente, está muito pequeno isso, né? Ele encolheu isso. E essa palavra cogitare, ela significava, ela condensava, né, duas ideias que não existiam em separado, elas estavam coladas, ela era uma coisa só, né? A ideia do que é inteligência e do que é vontade, né? Ou seja, pensamentos, desejos, emoções como um conjunto, que em nós funciona assim, né? Se eu tenho que apresentar uma frase, que eu tenho que dar um curso, fazer uma palestra, fazer uma prova, eu começo a pensar sobre isso, a barriga dói, dá vontade de chorar, treme, né? Fica nervoso, sua, quer dizer, todas as reações que a gente tem são reações corporais que se manifestam coladas neste pensamento, nessa ideia de que eu tenho alguma coisa a apresentar, um processo racional
ele está absolutamente, ele tem na base processos que são processos corporais, né? Bom, então essa ideia é exatamente isso, esse coagitar, e se for para se preparar, você vai ver que são emoções que mobilizam, que agitam pensamentos, é assim na vida, né? E a partir do século XV e do século XVI, com o processo de constituição dessa sociedade moderna, dessa sociedade capitalista, que é urbana, que é industrial, esse cogitar, a palavra vai se transformando e ela acaba se desdobrando em pensare e cuidare, né? Você vê que se separa, o que estava uno se separa, como é visível hoje, né? Hoje cada vez mais, inclusive na nossa sociedade. Então há todo um processo de valorização do pensare, né? E de desvalorização, aqui está errado, olha, de valorização do pensare, né? Como sinônimo de raciocinar, de explicar, de fazer ciência, de ensinar, de conquistar, e uma desvalorização de cuidare, né? Nesse lugar do cuidar e o corpo, as emoções. Bom, e aí então, nesse contexto, a gente de novo se pergunta, né? Que mundo, que sociedade é essa que desvaloriza o cuidare, né? Isso aparece também nos nossos espaços de educação infantil, os profissionais que trabalham com atividades, os auxiliares, né? O que, aliás, claro que a gente podia fazer diferente, né, gente? Eu e a Dani aqui somos, sei lá, vamos dizer que sejamos, eu sou a professora e vocês são as auxiliares, né? Um que faz cocô, ela limpa. O outro que faz cocô, a Dani limpa. O terceiro, eu limpo. O quarto, a Priscila. É só ir fazendo esse rodízio tão simples, né? Mas não é simples, porque tem uma série de implicações, que tem vários estudos que mostram isso, tem texto da professora Sônia Crânio, do seu grupo de pesquisa, enfim, eu não vou entrar nisso, né? Mas, que sociedade é essa que valoriza, né? E aí, avançando um pouco nessa questão, quer dizer, uma sociedade que está organizada em torno da produção e do consumo, né? Que os processos racionais, evidentemente, têm um valor, são valorizados em detrimento dos processos, as emoções, as sensações, né? E aí, dentro disso, avançando um pouco, qual é o lugar do feminino nessa sociedade? E aí eu queria entrar um pouco nisso, porque dentro das nossas escolas de educação infantil, e não só nelas, mas como nas escolas de ensino fundamental, nós mulheres ocupamos, o feminino ocupa um lugar imenso, né? E não só no Brasil, como na América Latina, quase 90 e tantos % somos mulheres, né? Na educação infantil, especialmente nas séries iniciais, né? Então, uma sociedade patriarcal em que nós mulheres, não fizemos o papel principal. Se a gente for pensar na construção dessa sociedade como um processo histórico, né, é só procurar aí na história da ciência, na história da arte, na história da cultura. Em geral, as mulheres ocuparam um lugar que não é o lugar de ponta, né? Até sempre é muito comum dizer, por trás de todo homem muito importante, tem uma mulher importantíssima, que não é a mais importante porque ninguém deixou ela estar na frente, mas isso é uma realidade. E então, eu queria trazer só para trazer a reflexão, não vou entrar tanto nela, que é como é que é o nome dela? Rosisca Darcy de Oliveira, isso. Ela diz assim: o pensamento tem sido até hoje uma atividade dos homens, considerando essa grande ciência. A versão do mundo que a ciência nos propôs como origem, percurso e destino de todos nós, foi, na verdade, a de um sexo, de apenas um dos sexos, que até agora pensou o mundo em nome dos homens e das mulheres. Essa mutilação é o ponto cego da civilização. Excluídas as mulheres, o pensamento se transformou no produto de uma humanidade lobotomizada, né? Uma sociedade que é
que é patriarcal, que é hegemonicamente definida por uma lógica objetivista, racionalista, né? Ela é uma sociedade que está manca, porque tem um outro aspecto do emocional, né? Que está menos presente porque ocupa menos os lugares de poder, né? E aí, considerando que as mulheres não fizeram esse papel principal dessa produção objetiva da sociedade industrial, e as mulheres ficaram justamente com a tarefa de cuidar. Então, são as mulheres que cuidam na nossa sociedade, tanto na vida profissional quanto na privada. A gente podia dizer que os homens se preocupariam mais com as coisas e as mulheres mais com as pessoas. E isso, gente, claro que tem mudanças dependendo dos lugares, das cidades, mas a gente está falando de um modo amplo e geral, né? E como a nossa sociedade ela não está voltada para o bem-estar das pessoas, o cuidar acaba não tendo tanto valor. E o trabalho de quem cuida também não tem tanto valor, né? As donas de casa até hoje agora passaram a ter aposentadoria, mas isso é uma luta e a gente sabe quanto que ganha, né? Então, nessa cultura que é ocidental, que é antropocêntrica também, porque ela coloca os humanos no centro e as outras espécies como menores, né? E é patriarcal, porque dentro dessa lógica o masculino é que predomina. Eu vou trazer uma outra citação de Anistra King, que é uma feminista norte-americana, que ela diz assim: é como se as mulheres fossem incumbidas de guardar o pequeno segredo sujo de que a humanidade emerge da natureza não humana para a sociedade, tanto na vida da espécie como da pessoa. O processo de criar um infante humano indiferenciado, não socializado, até que ele se torne uma pessoa adulta, o processo de socialização do orgânico, é a ponte entre a natureza e a cultura. Então, esse lugar, né, esse lugar de cuidar dos infantes humanos, né, como uma tarefa menor, digamos assim, né, considerada como menor pela sociedade. E aí essa ideia de que não há ser humano, entretanto, não há ser humano como cuidado, né, sem cuidado. Qualquer ser humano, se for deixado solto, ele vai morrer, né? O cuidado na nossa sociedade, ele foi privatizado, né? Se a gente pegar os grupos tradicionais, os grupos indígenas, o cuidado é na roda, é na grande família. Não precisa ter a mãe e o pai para cuidar como figuras únicas, né? É um cuidado da sociedade. E na nossa sociedade, cada vez mais é um cuidado privatizado, né? Então, ou é a mãe ou o pai, ou quem puder cuidar, ou nós dentro da creche. E assim mesmo, muitas vezes dentro da creche, a gente sabe que se for a criança da outra professora do lado, também não tem cuidado, porque ela é minha, né? Bom, esse cuidado que se restringe aos membros da família, né? A gente cuida do filho, do outro filho, do marido, do filho de novo, se sobrar um dinheirinho, dá para um filho, dá para o outro. O vizinho morre de fome, bem, ninguém vai chegar, né? Às vezes não chega nem no cunhado. Dificuldade de perceber as necessidades do outro, mas é verdade, gente, o cunhado morre de fome. Cunhado não é parente. Hã? Cunhado não é parente. Cunhado não é parente, né? Tinha aquele Gaiaça, aquele psicanalista, ele falava uma frase que eu ficava horrorizada quando eu ouvia, mas que é impressionante. Ele dizia que dentro dessa sociedade, a instituição mais perversa que existe é a família. Exatamente por isso, porque ela cuida de si, ela não quer saber de mais ninguém, né? Então acho que essa é uma reflexão importante. Eu estou cada dia mais convencida que seria muito bom se a gente tentar se organizar cada vez mais em tribo, né? Para todo mundo cuidar de todo mundo. Então, nossa dificuldade de perceber as necessidades dos outros, né? A gente, em geral, dá para o outro porque a gente acha que ele precisa e não o que ele está pedindo. E isso o ato de cuidar, ele tem que andar na contramão disso, né? O cuidado não se insere nos direitos universais. Sabe os direitos universais?
que também estão aí, vem o ano, né, o século passado, 48, a Declaração dos Direitos Humanos, essa lógica de que todo mundo tem o mesmo direito a tudo. Cuidado, não se insere nisso. Porque o cuidado não tem uma quantidade de cuidado, nenhum tipo de cuidado que sirva para a qualidade, para todo mundo. O cuidado, ele é particular. O cuidado exige um encontro com o outro, uma entrega, absolutamente uma interação muito claro, né, entre quem cuida e é cuidado. E quem cuida também é realimentado nesse cuidado. Bom, e aí eu venho dessa palavra educar e cuidar para esse verbo criar, né? Criar. Porque quando você educa e cuida, você cria outras possibilidades, você cria um ser, né? Você cria um estado, uma forma de ser, você cria um ambiente, né? Você cria interações, você cria vivências, você cria convívios, né? E o verbo criar, ele é um verbo de potência, porque ele significa, eu fui olhar lá no dicionário, desculpa, eu nem acabei de botar a biografia, dar existência, dar origem, gerar, formar, dar princípio a, produzir, inventar, imaginar, suscitar, fundar, instituir, nascer, originar-se, crescer, desenvolver-se, alimentar, sustentar, instruir, educar, né? E aí eu comecei a andar nessa discussão da criatividade, né? Trouxe uma... Ai, gente, olha, me desculpe, essa daqui é uma frase do Winnicott, tá? Me desculpe, foi essa máquina que eu acho que ela saiu cortando as minhas... Então tem uma frase dele que ele diz assim: a criatividade é como um colorido de toda atitude com relação à realidade externa. É através da percepção criativa, mais do que qualquer coisa, que o indivíduo sente que a vida é digna de ser vivida. Em contraste, existe